Quando uma jovem que passou por muitos problemas na infância encontra um professor em que pode confiar, ela desaparece misteriosamente. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais que já foram resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério. Então convido você a se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa um like também, isso ajuda bastante, deixa um comentário. Não esquece de ativar o sininho de notificações. E bora pro vídeo. Mary Catherine Elizabeth Thomas nasceu no dia 17 de maio de 2001, filha do casal Kimberly e Anthony, em Columbia, no Tennessee. Ela teve mais 9 irmãos, todos educados em casa pela própria mãe, enquanto Anthony passava longas horas trabalhando para uma empresa de controle de pragas. Em algum momento, Kimberly começou a abusar de seus próprios filhos. Alguns deles a denunciaram ao Serviço de Proteção à Criança. Documentos judiciais revelaram detalhes perturbadores do que acontecia na casa da família, incluindo alegações de que Kimberly agrediu fisicamente seus filhos a ponto deles sangrarem. Um incidente específico envolvendo Kimberly batendo a cabeça de Elizabeth contra uma máquina de lavar também estava nesses documentos. Também houve alegações de que ela jogou Elizabeth escada abaixo, jogou uma cadeira em outra filha, instruiu 2 de seus filhos a se despirem na frente um do outro e deixou uma de suas filhas inconsciente, após agredi-la com uma tábua de madeira. Após isso, Kimberly foi retirada da casa e foi proibida de ter qualquer contato com os filhos. Anthony alegou não saber que isso estava acontecendo. Em novembro de 2015, ao saber do abuso que seus filhos sofriam, Anthony decidiu se separar de Kimberly e ganhou a custódia total dos filhos. Em 1º de fevereiro de 2016, Kimberly Thomas foi presa e recebeu 4 acusações de contravenção, abuso infantil e negligência, e uma acusação de crime de abuso infantil e negligência de uma criança de 8 anos ou menos. Ela pagou fiança no mesmo dia. Seguindo em frente, em 2015, Elizabeth foi matriculada em uma escola pública quando estava com 14 anos. A transição para esse novo ambiente fez com que ela apresentasse algumas dificuldades, agravadas também pelo bullying de colegas que tinham como alvo a Elizabeth. Na escola, ela conheceu o professor chamado Ted Cummings, que começou a dar aulas em 2011. Ele ganhou o carinho dos alunos por ser um professor muito amigável e descontraído. Os alunos podiam tratá-lo pelo primeiro nome, o que não é algo comum. Eles também frequentavam a sua sala para poderem ficar juntos no intervalo. Além disso, Ted compartilhou com os alunos que tinham experiências anterior de trabalho para o FBI, a CIA e as Forças Especiais, antes de se tornar um professor de ciências. Vale ressaltar que não há registros que comprovem se isso realmente aconteceu. Após a matrícula de Elizabeth na escola, os administradores e professores foram informados sobre toda aquela situação difícil que ela tinha passado em casa. Ted ficou ciente das circunstâncias de Elizabeth e começou a aconselhá-la. Ele a incentivou a almoçar em sua sala de aula, sentar-se perto de sua mesa durante as aulas e até mesmo tirar uma soneca na cama que ficava dentro da sala do professor, localizado na escola. Ted, dizendo que estava a aconselhando, providenciou que Elizabeth deixasse outras aulas para ficar com ele. Além disso, ele começou a integrar Elizabeth em sua vida pessoal, apresentando-a para sua esposa, chamada Jill. Os 3 iam juntos ao culto de sua igreja. Jill considerava Elizabeth como sua terceira filha. À medida que Elizabeth estava começando a se sentir segura com o Ted, ele começou a levar essa relação aluno-professor ao nível inadequado, dizendo a ela em algum momento durante o semestre que ela ficaria ótima nua. Durante as semanas seguintes, Ted convidou Elizabeth para sua sala de aula, onde a beijou e a acariciou, e a obrigou a ter relações com ele. O professor fazia essas coisas e deixava tudo bem claro. A maioria das pessoas sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Os alunos perceberam isso e também os outros professores e funcionários da escola. Teve até um aluno que viu aquela situação e se sentiu tão desconfortável que ele pediu para trocar de sala por causa desse relacionamento que o professor estava tendo com a menina.
À medida que os rumores sobre o relacionamento deles circulavam na escola, Elizabeth foi ridicularizada por alunos e professores. Em 27 de janeiro de 2017, um jovem estudante observou Elizabeth e Ted se beijando em sua sala de aula. O estudante, junto com outros 2 amigos, relatou o que ele tinha visto, levando a uma investigação no distrito escolar. Nem o pai de Elizabeth, nem as autoridades foram notificadas sobre o incidente ou a investigação em andamento. Tanto Elizabeth quanto Ted negaram as acusações, afirmando aos administradores escolares que seu relacionamento era apenas de amizade. Em 27 de janeiro, durante uma excursão escolar, Ted propôs ter relações com Elizabeth, mas ela recusou. 3 dias depois, o distrito escolar do condado de Maury concluiu a investigação, sem produzir resultados conclusivos. Apesar disso, Elizabeth foi retirada da sala de aula de Ted e impedida de qualquer contato posterior com ele. Alguns dias depois, Anthony, o pai dela, foi informado pelo xerife do condado de Maury sobre o beijo e a investigação criminal envolvendo Ted Cummings. Apesar de ter sido proibida de ter qualquer contato com ele, Elizabeth foi observada na sala de aula dele 4 dias depois, levando os administradores da escola a suspenderem Ted de seu emprego. Apesar da suspensão, ele continuou a entrar em contato com Elizabeth por meio de mensagens de texto. De acordo com uma das irmãs da Elizabeth, chamada Sarah, a Elizabeth tinha um emprego e o Ted ia lá e tentava falar com ela de qualquer forma, mas sempre que ele aparecia, ela se escondia e pedia para os seus colegas ali avisarem que ela não estava e tal. Então ficou claro que ela estava tentando de toda forma fugir dele. Na manhã de 13 de março, Elizabeth se preparou para sair para seu turno no restaurante local em que trabalhava. Antes de partir, ela disse a uma de suas irmãs: "Se eu não voltar até às 6 horas, chame a polícia." Ela foi então deixada em seu local de trabalho por volta das 7h30 da manhã por uma amiga. Mais tarde, naquele mesmo dia, a família de Elizabeth relatou seu desaparecimento, enfatizando que ela havia deixado para trás itens muito importantes, principalmente o seu remédio para alergia. No dia seguinte, um alerta Amber foi emitido para Elizabeth. No dia 15 de março, Ted e Elizabeth foram capturados em imagens de câmera de segurança em um Walmart, em Oklahoma City, onde Ted alugou um quarto em um hotel próximo. No dia seguinte, o FBI juntou-se oficialmente aos esforços na busca por Elizabeth e Ted. A Jill, a esposa do Ted há 31 anos, fez uma declaração pública pedindo para fazer a coisa certa. O promotor distrital Brent Cooper, que conhecia Ted desde a infância, apelou para que ele se rendesse. Posteriormente, Ted foi adicionado à lista dos 10 mais procurados do Tennessee Bureau of Investigation. No mesmo dia, ele e Elizabeth foram vistos em outro Walmart em outra cidade. Em 18 de março, centenas de pessoas se reuniram para uma vigília à luz de velas no Riverwalk Park, em Colômbia. E uma semana após o desaparecimento da Elizabeth, um dos irmãos dela apelou ao público para continuar compartilhando suas fotos. Em 24 de março, um ex-colega de trabalho de Ted ofereceu uma recompensa de $5.000 por informações que levassem à sua prisão. Simultaneamente, os investigadores divulgaram detalhes adicionais sobre Elizabeth e Ted, revelando que os dois se comunicavam por meio de rascunhos de e-mails antes do sequestro. Em vez de trocar e-mails diretamente, eles optaram por armazenar as mensagens na pasta de rascunhos de Ted e sua conta de trabalho, e excluíam os e-mails assim que fossem lidos. Nos dias seguintes, os investigadores receberam mais de 1.300 denúncias, incluindo relatos de que Ted e Elizabeth foram avistados em Memphis e no Nebraska. Mas todas essas pistas não levaram os policiais até os dois. Ao mesmo tempo, Jill pediu o divórcio de Ted. Um mês após o sequestro de Elizabeth, Jill Cummings, junto com suas filhas Erica, de 29 anos, e Ashley, de 26, falaram ao jornal, mais uma vez pedindo a Ted que voltasse para casa. Eric expressou apoio ao pai afirmando: "Eu já o perdoei. Não importa o que ele tenha feito. Eu sempre estarei aqui. Você não desiste de sua família." Na mesma entrevista, Jill expressou gratidão ao público dizendo: "Muitas mulheres passam por seus maridos tendo casos e não têm apoio de ninguém. Mas eu tenho, e isso é uma bênção."
Em 20 de abril, após uma denúncia recebida sobre Ted e Elizabeth terem sido vistos em uma cidade da Califórnia, os agentes os localizaram em uma cabana isolada em Cecilville, na Califórnia. Ted se rendeu sem incidentes e foi preso. Em seguida, Elizabeth foi resgatada e se reuniu com seus familiares. De acordo com investigações, Ted passou as semanas antes do sequestro se preparando para sequestrá-la. Os registros revelaram que em 5 de março de 2017, ele fez uma pesquisa na internet sobre casamento adolescente e obteve um empréstimo de $4.500 no dia seguinte. Enquanto isso, Ted deixou um bilhete para sua esposa, Jill, afirmando que ele estava saindo para limpar a cabeça de toda essa porcaria. Ele pegou suas armas e foi visto reabastecendo em um posto de gasolina próximo, antes de se encontrar com Elizabeth, aproximadamente às 8h30 da manhã, naquele dia em que ela foi sequestrada. Elizabeth revelou que ele usou ameaças de suicídio para coagi-la a sair com ele. Em janeiro de 2018, Anthony Thomas iniciou um processo federal contra o Ted e o Distrito Escolar do Condado de Maury, em nome de Elizabeth. A ação alegou que os professores e administradores da escola sabiam o que o Ted estava fazendo, mas não fizeram nada. Em abril, Ted Cummings declarou-se culpado das acusações de transportar um menor através das fronteiras estaduais com a intenção de se envolver em atividades sexuais criminosas e obstrução da justiça. Em janeiro do ano seguinte, ele foi condenado a 20 anos de prisão. Durante a sentença, Elizabeth leu a seguinte declaração sobre o impacto da vítima. Sr. Cummings, o que você fez comigo é indescritível. Não sei se alguma palavra poderia expressar com precisão quanta dor sofri e continuo sofrendo por causa disso. Quando comecei a escola, você me escolheu no meio da multidão. Eu era apenas uma criança que queria fazer amigos, mas você era alguém que tinha um plano. Você viu uma garota quebrada que estava sozinha, assustada e traumatizada. Você a fez se sentir segura e amada, porque viu o que ela precisava e o fez acreditar que você seria seu protetor. Eu estava em um ponto da minha vida em que mais precisava ser protegida. E no final das contas, tudo isso fazia parte do seu plano. Tudo o que você era um homem que queria ter relações comigo. E você me manipulou e me usou só para isso. Você age como se importasse agora e estivesse cheio de todo esse arrependimento. Mas onde estava isso antes? Onde estava tudo isso quando você me deixou sozinho em sua sala de aula e me disse que queria me ver nua? Onde estava tudo isso quando você me direcionou para o armário de sua sala de aula e me violou repetidas vezes durante meses? Onde estava tudo isso quando você gastou uma quantidade de tempo e esforço manipulando, pressionando e me enganando, fazendo-me pensar que você era a única pessoa que se importava comigo? Onde estava tudo isso quando eu disse que estava deprimida e queria ver um terapeuta, mas você me convenceu a desistir? Onde estava tudo isso quando você me convenceu a entrar em seu carro com você em 13 de março de 2017? Onde estava tudo isso quando você me agrediu sexualmente noite após noite? Onde estava tudo isso quando você me fez dormir sem roupa? Onde estava tudo isso quando você tomou a decisão de me manter longe da minha casa e da minha família? Nem uma vez, nem duas, mas por 38 noites seguidas. Em 11 de fevereiro de 2020, o processo de Elizabeth contra o Distrito Escolar do Condado de Maury foi encerrado em $650 mil. Em 7 de julho de 2020, Ted apresentou uma carta aos tribunais, solicitando a libertação em confinamento domiciliar devido ao Covid. Ele destacou hipertensão grave, obesidade e doença do refluxo como problemas de saúde que o classificavam como de alto risco. Ted também citou um histórico positivo de comportamento, incluindo tutoria de outros presidiários e participação ativa na comunidade cristã. Mas em outubro, um juiz negou o pedido de Ted, considerando seu argumento fraco. O juiz afirmou ainda que sua libertação resultaria numa sentença inadequada, não refletindo a gravidade de sua infração, não respeitando a lei, proporcionando uma punição justa ou livrando o público de possíveis novos crimes. Ted Cummings está atualmente cumprindo pena em uma prisão federal de baixa segurança. Sua data para ser solto está prevista para 5 de maio de 2033. Após sua libertação, Ted será obrigado a registrar-se como um agressor sexual. Agora, Elizabeth, vivendo com outro nome diferente, leva uma vida tranquila e contente com um marido e um filho em Colômbia.
Em agosto de 2023, um filme sobre o caso de Elizabeth foi lançado. O filme foi produzido por Elizabeth Smart, uma ativista, palestrante e autora americana que ganhou atenção nacional após ser sequestrada de sua casa em Salt Lake City em 2002, aos 14 anos. Depois, ela foi resgatada. Desde então, ela tornou-se uma defensora da segurança infantil e das vítimas de rapto e agressão sexual. Ela foi cofundadora da Elizabeth Smart Foundation, que se concentra na prevenção de crimes contra crianças e frequentemente fala sobre suas experiências para aumentar a conscientização e o apoio a outros sobreviventes. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é algo terrível. A gente viu tudo o que ela passou com a mãe, todos os abusos, e quando a mãe foi presa, ela deve ter pensado que finalmente estaria livre daquilo, até que ela cruzou o caminho com aquele professor e ele fez tudo aquilo com ela. Terrível a gente imaginar isso, ela era tão nova e passou por tanta coisa, mas que bom que ela foi resgatada e que ela conseguiu seguir com sua vida. Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, quando tem sobreviventes, que a gente vê que é muito... deixa a gente feliz ver que a pessoa conseguiu seguir em frente, teve, né, criou uma família, tem um marido, tem um filho, e também teve a ajuda da outra que passou por algo muito parecido também. Então eu gosto de trazer esse tipo de caso aqui para vocês, que deixa a gente um pouco mais leve, sabendo que ela conseguiu ser resgatada e teve a chance de seguir com sua vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.